Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita. É com muito carinho, muita alegria que nós nos dirigimos a cada um dos senhores, dos jovens que nos dão a felicidade do reencontro. Hoje, dia 7 de setembro, primeira quarta-feira do mês, estamos completando 200 anos da independência do Brasil. É uma data significativa, embora poderíamos estar pensando nesse instante o que tem a ver o Espiritismo com as datas cívicas. É importante refletirmos também sobre isso. Nós vivemos num planeta que não tem limitações ou linhas limítrofes direcionadas ou criadas por Deus. Mas os homens, eles se dividiram, se separaram, formaram suas dinastias, os povos, os países. Se nós lembrarmos quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, não digamos aqui que ele descobriu, porque esse país já estava descoberto, já era habitado. Ele encontrou povos indígenas que também se organizavam, os seus povos, os tapuias, os tupis e tantos outros. E, a partir daí, o Brasil começou a receber uma direção diferente. A cultura europeia, a vinda dos portugueses, mais tarde holandeses, espanhóis e outros, foram constituindo esse país num país miscigenado, com várias raças, povos. Quando falo várias raças, nós sabemos que é, há 3 raças de forma didática. Eu não vejo assim, eu só vejo uma raça, que é a raça humana. Mas foi assim que iniciou o nosso país. E depois dos portugueses dominando, expandindo seus limites, criaram para nós este país que chamamos Brasil. É uma história, poderíamos falar aqui sobre por que o título Brasil, mas é assunto para outra oportunidade. E a não ser frisar aqui que é decorrência do pau-brasil, que significa um pau como brasa, cor de brasa. Mas é assim que surgiu o nosso país. O, o povo português trabalhando, mais tarde trazendo escravos, escravizando povos irmãos, porque todos somos irmãos. Mas aí, em 1808, vem a família real para o Brasil e aqui se constitui o, mais um império, diríamos, o Reino Unido, né? E depois a família real volta a Portugal e deixa aqui o príncipe regente, Dom Pedro, que em 7 de setembro de 1822 ele proclama a independência do Brasil. Humberto de Campos escreve um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também é um tema que deveríamos refletir. Por que coração do mundo? Se em cada lugar que nós estivermos, podemos dizer que este é o coração do mundo. Mas é um título para falar do papel do Brasil diante do nosso planeta. Aqui nós vivemos, convivemos com povos oriundos de vários países do mundo e formamos uma família brasileira. E neste dia,
com espírito cívico, nós elevamos as nossas preces ao Pai Celestial para que abençoe a nossa terra, o nosso povo, os governantes, para que a verdadeira liberdade prevaleça entre nós, que é o respeito ao próximo. Liberdade não significa libertinagem. Liberdade é eu agir de acordo com a consciência sem agredir a consciência alheia. É esta nação que nós queremos. Que não se veja pessoas pela cor da pele, que não se veja pessoas pela sua estatura social, política, econômica, mas que se veja as pessoas como próximo, como irmãos. Essa é a luta. É para isso que a doutrina espírita se empenha, em fazer com que entendamos que antes de corpo físico somos espíritos que habitamos o corpo físico. É assim que nós vemos o nosso papel na sociedade. Somos seres sociais. Dependemos da política para nossa sobrevivência material. E por esta razão, devemos ter a função política, não partidária propriamente dito, mas também. Às vezes assim, mas espírita não pode fazer política, deve fazer política sadia. Nós temos hoje no Senado Federal o senador Eduardo Girão, que está sendo um exemplo como parlamentar, decente, correto. E é o espírita. O que nós não devemos é transformar a tribuna espírita num palanque político e nem o palanque político numa tribuna espírita. Mas devemos agir como cidadãos, desejando o que seja melhor para as gerações vindouras. Dito isto, e permitam-me, perdoe-me até por fazer esse preâmbulo, mas é um dia marcante para a história do nosso país, para o nosso povo, para lembrarmos que a nossa bandeira traz o lema ordem e progresso, tirado do pensamento positivista de Augusto Conte, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. E a nossa doutrina enfatiza o progresso como resultado do trabalho e nos diz que toda a ação útil é um trabalho. Que a nossa ação seja útil em favor da coletividade, em favor do próximo. Então, esse preâmbulo é para nos colocarmos como cidadãos, filhos de Deus que temos a incumbência de cuidar do nosso planeta, consequentemente, da nossa terra, da nossa cidade, da nossa casa, da nossa vida em si. Assim, falando, nós vamos responder, hoje é quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, responder uma questão, ela está aqui no meu livro O Porquê, que é intitulado nos seguintes termos: por que nos parece que a maldade impera na Terra? Parece que estamos perdendo a luta contra as drogas? Eu, quando escrevi esse livro, eu coletei perguntas, são 50 perguntas, e a cada uma eu respondi com muito carinho, com muita atenção, sem mudar uma letra das perguntas formuladas. E esta questão, por que nos parece que a maldade impera na Terra? Parece que estamos perdendo a luta contra as drogas. Aqui estão inseridas duas questões. Por que a maldade impera? Se nós analisarmos, a maldade
é ainda um elemento do ser humano. Nós estamos no mundo de expiações e provas que o mal predomina. Ainda estamos nessa fase da predominância do mal entre os homens. Quando nós falamos na predominância, entendemos logo, ou entenderemos, que então há o bem. Se algo predomina, o que é predominado é o antônimo. Então, se há o mal, em maior parte, há o bem em menor parte. Nós estamos onde? Do lado maior ou da parte menor? Se no planeta Terra o bem é menor, e se nós temos consciência disto, por que não procurarmos avançar? Semear o bem. Porque só haverá colheita pela semeadura. Semeemos o bem para o equilíbrio. Estamos no mundo de expiações e provas, e nós da doutrina espírita sempre colocamos isso para nos situarmos. Mas qual é o nosso objetivo? Buscarmos o equilíbrio e avançarmos. O próximo passo do planeta Terra será mundo regenerador. Muitos pensam que, estando no mundo regenerador, estaremos nos céus. Esse termo céus que é bastante discutível. Na verdade, nós estaremos num estágio onde há o equilíbrio entre o bem e o mal, onde ganharemos forças para lutar contra o mal. Isso significa, ainda será um mundo de lutas, um mundo de enfrentamentos entre o bem e o mal. Mas vamos dar um pulinho na história para entendermos que não estamos regredindo. Se nós lembrarmos de Moisés, que já é praticamente nos nossos dias, 3.500 anos, está inserido no presente, se considerarmos as civilizações, se considerarmos os povos primitivos. Moisés já estava num país, no Egito, onde a sociedade estava muito bem organizada, escravizando os hebreus. Ele consegue tirar o povo, segundo o relato bíblico, quero colocar aqui, ele consegue libertar o povo hebreu do Egito e segue pelo deserto na busca de uma terra onde eles pudessem habitar. Mas num determinado dia, num determinado momento, ele se afasta do povo, vai a um monte na península do Sinai. De lá ele traz para o povo uma norma de conduta que passou a chamar-se os mandamentos. Mas nesse espaço de tempo da sua ida ao monte e a sua volta, que pelo se percebe durou tempo, aquele povo que era idólatra passou a reclamar uma imagem para a sua adoração. Então, Arão, que era o líder depois de Moisés, porque era irmão de Moisés, segundo também texto bíblico, ele ordenou que se colhesse as joias daquela gente. E com essas joias, eles fundiram-nas
e criaram um ídolo, o bezerro de ouro. É da zoolatria. E ali eles passaram a adorar. Mas quando Moisés desce do Sinai e vê aquilo, e no primeiro mandamento, também segundo relatos bíblicos, está lá para não fazer imagem de escultura, nem do que está no céu, nem na terra, nem na água, mas adorar única e exclusivamente a Deus. Vendo aquele bezerro de ouro como o símbolo de adoração, né, na plena idolatria, ele se enfurece, quebra a tábua dos mandamentos e manda passar a fio de espada 3.000 daqueles que ali estavam. É interessante, porque num dos mandamentos está não matarás. Moisés mandou matar. Ele mesmo descumprindo os mandamentos que trazia. Mas por que não matou Arão, que era o líder daquela gente? Foi quem consentiu que se fizesse o ídolo. São assuntos para que nós pensemos. Mas vamos além. Os reis declaravam guerra contra outro rei, escravizavam os povos. A maldade, a violência, a agressão era muito acentuada. Nos nossos dias, sim, há guerras, há violência, mas já temos a liberdade de estarmos aqui falando e haveremos de lutar para que essa liberdade permaneça. Tememos pelo que temos visto em países vizinhos, o cerceamento desta liberdade, a proibição de se ter em casa uma Bíblia ou algo que se fale de religião. Então, nesta data de 7 de setembro, precisamos refletir sobre isto e defendermos, senão, os limites da nossa pátria, os princípios de liberdade de um povo. Então, a violência sempre existiu, mas poderíamos até dizer que hoje estamos em estágio melhores do que no passado. Mas por que perdemos a luta para as drogas? Não perdemos a luta para a droga. Mas ela cresce, sim. Há hoje líderes políticos que defendem a liberação das drogas. O que nós haveremos de fazer? É a consciência de que droga é droga, prejudica. E orientarmos os nossos filhos para que não entrem neste mundo que muitas vezes é um mundo sem volta. Mas esse ensinamento, queridos amigos, deve ser pelo exemplo. Um pai que fuma, que bebe, que usa qualquer tipo de drogas, não tem condição moral para exigir do seu filho que não o faça. Isso significa que essa mudança tem que ser nossa, para que sejamos exemplos àqueles que recebemos como tarefa ou missão de colocarmos no mundo melhor. Este mundo melhor só pode existir se for construído por nós. Mas e Deus? Deus nos criou, nos deu a inteligência, nos deu a razão, o raciocínio,
mas nos deu a liberdade para agirmos, o chamado livre-arbítrio. O que fizermos é o que seremos. Quem semeia amor, colhe felicidade. Quem semeia vento, colherá tempestade. Pensemos nisso, analisando que aqueles que defendem a liberação das drogas não agem com consciência sadia. Mas aqueles que quiserem entrar para o mundo das drogas, que tenham pelo menos a orientação de que estão destruindo o seu corpo físico e contaminando-se espiritualmente. Quanta violência as drogas provocam, quantas mortes, além da morte do corpo físico. Então é algo para se pensar, para refletirmos e para seguirmos em frente, semeando a semente do bem, do amor e da paz. Queridos amigos, que pensemos que somos seres humanos, filhos de Deus, e temos a incumbência da construção de um mundo mais feliz. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Muita paz.